Salve rapaziada, bom dia. Nesse vídeo vamos falar sobre o Heizou. Não diria tudo sobre o Heizou necessariamente, talvez um guia sobre o Heizou, afinal acabou de sair. Então vamos fazer um guia do Heizou aqui, o que eu acho dele, o que eu achei dele, o que eu aprendi sobre ele, o que eu acho melhor fazer nele aqui, tá? Bom, começando com seus artefatos, Sombra Verde, indiscutível mais forte, indiscutível melhor, tá? É um artefato muito forte, muito poderoso. Vocês vão estranhar o que eu vou falar aqui, mas os stats pro Heizou, provavelmente o proficiência é o melhor. E grande culpa da minha build estar de proficiência é por causa do Sombra Verde, né? Eu explico muito sobre isso no vídeo sobre o caso, mas aqui eu vou falar um pouco de novo sobre... E por que ele tá full proficiência, por que isso acontece? Eu sei, o kit dele todo indica que ele é DPS, né? E ele ganha attack speed aqui, que você vai ter aqui na C6, ganhar crit damage e crit rate, né? Você vai ganhar 16 de taxa crítica com 32 de critical damage aqui, você tem 64 aí de crit value, velho, parece muito poderoso, né? O boneco parece muito ser DPS, o E dele tem scales altíssimos, dá pra dar muito dano e tal, mas... full proficiência é melhor nele, tá? Os dois tatu, por exemplo, ali do 12-1, com ele full proficiência, mata tranquilamente. Com ele full dano, o cara não chega nem perto de matar, mas nem perto mesmo de matar os tatu. Com o mesmo time, né? Tipo, usando ele, Beidou e Chiquinho, um full dano. Ele, Beidou e Chiquinho, um full proficiência. O full proficiência mata os tatu tranquilo e o full dano não mata, não chega nem perto disso, né? Depois eu chego a testar no robô também e mesmo em single target fica bem fraco, tá? O Sombra Verde ele é mais voltado pra 2 ou mais target, tá? O Surreal, a reação Surreal, ele é muito mais benéfica quando você tá contra 2 ou mais criaturas, mas até mesmo com uma criatura single target... o full dano fica um pouco... fica triste, né? Fica um pouco triste. Eu fiz uns cálculos hoje nisso, né? Eu tentei ver algum jeito, tentei ver... Não quer dizer que você buildar ele de ataque está errado, mas full proficiência com certeza é melhor, tá? Vamos pro cálculo aqui que eu fiz hoje eu deixei aqui, que tá anotado aqui. Tela branca, meu Deus. Tá, vamos lá, ó. Esse cálculo é levado em consideração o Heizou C6, com seus status de artefatos voltado pra taxa e dano, ou seja, até mesmo quando ele tá proficiência aqui, o seu substatus tá voltado pra ganhar taxa e dano crítico, assim como sua arma. Aliás, a arma eu troco, né, quando eu ponho mais sacrifício pra ele full prof, mas ainda assim eu não mexi no substatus, eu não coloquei mais proficiência no substatus, nem nada do tipo, né, os substatus estão lá com, sei lá, 10, 20 na flor, 10, 20 na pena. Estão com muitos substatus de taxa de dano crítico aqui, no geral, e ataque porcentagem tem um pouquinho também. Além disso, o Bennett tá com 790 de ataque base, buffando o Heizou, tá? Pra ele chegar nesses números aqui, é claro, tá contra uma criatura e tal, mas 790 de base de ataque, ele tá de Celestial, o Bennett, talento level 13, tá? O Heizou voltado pra taxa de dano crítico no seu substatus, e chegamos na seguinte conclusão. O dano do E, né? Com Heizou, talento level 12, Bennett, né, voltado para taxa de dano crítico, Bennett com coroa, 790 de ataque base. O dano do E dele bateu 65... É claro, o mob tem level aqui, tá? Bateu 65.823. Ele full prof bateu 23.840. Dá uma diferença de 42 mil mais ou menos aqui, né? 42 mil em benefício ao Heizou de dano aqui. No ult dele bateu 36.477. Pro de prof bateu 13 mil. Dá 23 mil de benefício pro de dano aqui. Então a gente tem 42 mais 23 mil aí, né? A gente tem 65 mil aí de dano de diferença mais ou menos em benefício pro de dano. Putz, então o Heizou de dano tá muito melhor? Calma, aqui você tem que lembrar que ele tá voltado pra taxa de dano crítico, tá C6, talento upado, o Bennett buffando, o Bennett não vai buffar toda vez, no máximo um soquinho seu ali, né, no máximo um E seu, aí depois você vai ter que fazer a rotação de novo pra trazer o Bennett, pra depois você dar o E de novo, então temos 65 mil de bônus dano aqui pro Heizou baseado em dano, né. Só que a gente vai entrar no fator agora reações, que é o de nosso de proficiência. Beleza, quando a gente faz Surreal, a gente bate 1.400 aqui de dano no Heizou de dano. No de proficiência, 5.300. Diferença de 7.824. Odinho, essa diferença não faz sentido. Calma. É que o Surreal, ele tem uma característica especial. Ele vai procar 2 vezes, né? Ele sempre vai procar 2 vezes ali. Você consegue fazer ele ser procado 2 vezes. Isso é natural dele, né? Você tem 30 ou mais criaturas, ainda vai ser 2 vezes, tá? Tem uma só, né? Aí é mais umazinha, mas aí tem que ver se tá de eletricamente carregado e tal. Mas 2 vezes você vai conseguir procar o Surreal, certo? Então, esse dano aqui é vezes 2 e vezes 2. Só que esse Surreal aqui, você tem que levar em consideração que
Aonde eu usei pra fazer o cálculo, ele não considera o Surreal tirando resistência. Mas sim, você tira a resistência ao elemento que você tá aplicando. Então esse número aqui normalmente é muito maior, né? Normalmente é um número maior aqui que você vai chegar a alcançar. Você tira a resistência Pyro ali do bicho, você tira... e você bate com um Anemo no Pyro, você dá o Surreal, só que o seu Surreal, ele é Pyro, né? Você dá o seu redemoinho, só que seu redemoinho ele é Pyro. Na primeira vez que você bateu o redemoinho no bicho, você ainda não tirou a resistência, depois você tirou a resistência, né? Aí você tirando a resistência, o bicho toma mais dano. Então, normalmente esse dano aqui seria um pouco maior. Ficou um pouco complicado de explicar, mas resumindo, a redução de resistência não tá entrando aqui no Surreal. Mas a gente tem uma diferença de 7.800 por Surreal, né? Por Surreal duplo aí que a gente vai conseguir. Eletricamente carregado, quando você tá voltado pra dano, você dá 2.000 de dano. Quando você tá voltado pra prof, você dá 11.000 de dano. Ah, Odin, ele é Anemo? Como é que Anemo vai dar eletricamente carregado? Quando ele tá espalhando, quando ele tá infundindo, é ele o causador do eletricamente carregado, tá? No vídeo do Kazuha fica mais fácil de vocês perceberem isso, mas quando ele tá espalhando ali, quando ele tá infundindo, ele é o causador do eletricamente carregado. Então a gente tem uma diferença aqui de 9.000. Odin, então por que você colocou 18.000? O eletricamente carregado, ele também proca 2 vezes. Ele bate 2 vezes. Ele bate elétrico e Hydro, elétrico e Hydro 2 vezes no alvo. É o que te permite fazer um overload ali por cima, né? Um overvape, que a gente chama, um vaporizar com overload ali em cima. Então, também é uma reação que proca 2 vezes, tá? É uma reação que proca 2x aqui. Ambas são reações que procam 2x. Então a gente tem 18.000 de diferença aqui, 7.800 aqui, tá? Esse número é um pouco maior, mas vamos considerar assim. E o overload, né? Quando a gente junta o elétrico com Pyro, né? Às vezes você tá fazendo ali o seu espalhar com elétrico e Pyro. Ele bate 3.300 quando você tá full dano, 18.000 quando você tá full prof. Dá uma diferença de 14.997. Então, considerando numa rotação, onde a gente proca 6 eletricamente carregado, mas por que a gente tá considerando que estamos procando 6 eletricamente carregado aqui, numa rotação, e não 6 vezes o seu E ou 6 vezes o seu ult aqui, né? Pô, 6 vezes aqui, Odin. É porque isso aqui tem cooldown, né? Tem um cooldown de 10 segundos isso aqui. Numa rotação, você vai procar, você vai dar um E. Mas você não vai procar só um Surreal, ou só um eletricamente carregado, ou só um overloader, né? Você vai procar várias vezes. Ah, tem CD, Odin. Beleza, tem CD, mas esse CD, ele conta diferente de várias formas, né? Você dá um hit, você proca o seu Surreal, você proca o seu eletricamente carregado, né? Aí você dá o E, você proca o seu Surreal, você proca o seu eletricamente carregado, aí você dá o ult, você proca o seu Surreal, você proca o seu eletricamente carregado, você dá o hit, você proca de novo o seu Surreal, seu eletricamente carregado, entendeu? Então você proca isso aqui várias e várias e várias vezes, né? Se você souber resetar o ICD, às vezes com ataque carregado, né? Com o chute carregado dele e tal, você consegue procar várias vezes o seu eletricamente carregado, constantemente o seu Surreal e etc, né? Então numa rotação que você tá procando 6 vezes eletricamente carregado, por exemplo, nós temos uma diferença de 154.944 de dano. Considerando apenas reações de Surreal e elétrico, apenas a diferença de dano entre Surreal e elétrico aqui. Apenas a diferença, tá? Não é o dano full prof aqui, nem nada. E sem considerar aqui que aqui tá tirando resistência também, tá? Você consegue 154.944 de dano de diferença. Só que Surreal e eletricamente carregado, procando 6 vezes. Na rotação, 6 vezes, né? Independente se você consegue fazer procar mais ou se você consegue fazer de uma maneira melhor, considerando apenas 6 vezes. Claro, não é muito fácil você também fazer com que o seu Anemo proque sempre, né? Seja ele o causador da reação, mas eu também estou fazendo aqui um cenário muito bom para o cara de taxa de dano crítico, né? Estou fazendo o melhor cenário possível para ele. Estou pondo os talentos dele upado, com Bennett, talento upado e etc. E artefatos pra ele. Estou considerando apenas 6 reações procadas aqui. Então a gente tem uma diferença muito grande só em reações. Só em reações. Por isso que o full prof, normalmente ele é melhor. Normalmente você vai sentir mais diferença. Normalmente você vai sentir mais dano. E foi o que eu testei que deu melhor, tá? Não quer dizer que a build de ataque é ruim. Não quer dizer que a build de ataque vai ser um lixo completo. É uma alternativa, sim, né? Principalmente em waves de mobs que você consegue matar em um E, por exemplo. Ah, tem um heal e cura ali, né? O wave de mob é 4 heal e 2, né? Depois é 4 slimes e tal. Você dá um E, você matar os mobs, pode ser interessante, tá? Pode ser bem interessante você voltar ele pra dano. Ou às vezes o seu set de proficiência tá ocupado, né? Você tá usando no caso, no Sucruise. Pode ser que esteja ocupado. Então, o set de ataque, sim, é uma alternativa pra ele. É uma alternativa legal, é uma alternativa que dá pra usar. Bom, vamos falar de talento do Heizou aqui então.
Talento do Reizou, o que vale a pena upar, o que não vale. Cara, ataque normal dele influencia muito pouco no dano. O ataque normal dele quase não dá dano. Eu pretendo upar o meu 898, mesmo fazendo full prof, porque qualquer dano diferença aqui pra mim vale a pena, principalmente que eu jogo torneios de X1 e etc. E se eu pretender usar ele, qualquer milzinho de dano pra mim faz diferença, tá? Qualquer 1, 2, 3 segundos pra mim faz diferença. Mas sim, o ataque normal não vai influenciar muito no dano dele. Nem se você tá fazendo ele de dano vai influenciar muito, sinceramente. É muito baixo os scalings. O E dele tem o maior scalingzinho aí, né? É o que mais tem scaling, é que você vai pegar isso aqui, fazer vezes 2 praticamente, por causa dos seus acúmulos de declinação, né? Pra quem não sabe, ele acumula até 4 vezes. E esse 4 vezes vai dar exatamente o dano da habilidade dele aqui. E depois ele vai ganhar esse dano da convicção aqui, que é a metade, né? Então é 364 vezes 2, por causa do declinação, se você acumula ele aqui. E depois é a metadezinha aqui, né? 182. Vale a pena upar o E dele, provavelmente a melhor skill dele. E o ult dele você pode upar também um pouquinho, mesmo se tá full proficiência, né? É a mesma coisa que eu falei do sistema do Kazuha, né? Às vezes você tá usando seu Kazuha, ele é full prof, beleza. Mas ele tá, muitas das vezes, num time com Bennett. O Bennett aumenta lá mais de 1000 de ataque flat do boneco. Às vezes você tem um pouco de substatus de taxa, por exemplo. O meu aqui tem, ó. 41 de taxa, ele pode acabar critando, mesmo estando full proficiência, né? Mesmo estando usando um artefato T4 aqui, ele tem um pouco de substatus de taxa. Ele pode acabar critando, tá ali com o Bennett, ganhando ataque flat. Então vale a pena muitas das vezes você upar um pouco os seus talentos, tá? Eu vou pôr 898, mas talvez 888 já esteja mais que o suficiente, ou 686, tá ligado? Já seja bem legal aí, não precisa ser muito mais do que isso. A C1 a primeira passiva dele, o que faz? A cada 0.1 segundo, quando você desencadeia o seu redemoinho, né? Você ganha um stack do E dele, né? Que é aquele que acumula até 4 vezes. Então você não precisa ficar segurando o E pra ganhar stack e chegar a 4 stack. A primeira passiva dele já te faz... Bate com ele um pouco, né? Faz um pouco de redemoinho, que você vai ganhando stack e depois você dá só o E, só apertando sem segurar nem nada, porque segurar não vale a pena em hipótese nenhuma. Nenhuma. Não vale a pena segurar o E. Você pega o stack batendo com ele aqui, né? Você dá um hit com ele, ulta com ele, dá outro hit com ele, já pega uns 3 stack, depois dá mais um hit, pega o quarto, dá o E, beleza, tranquilo. A outra dele aqui, ele aumenta a proficiência do time em 80 pontos, menos dele, infelizmente, né? Então a gente aumenta a proficiência do time, a gente consegue fazer umas reações melhores depois que a gente dá o soco cardíaco, e a gente consegue fazer o soco cardíaco vir com dano total depois que a gente faz algumas reações de redemoinho. Com relação a constelações dele, eu joguei com ele C6, não senti muita diferença, tá? Nem nessa. Eu tava imaginando, putz, esse aqui deve tirar um pouco o travamento do personagem, etc, ganhar 15 de velocidade de ataque, porque ele tem alguns momentos que travam ali, principalmente alguns chutes, né? O terceiro golpe dele, o último golpe dele, os chutes dão umas travadas. Os ataques carregados deles não são muito legais, né? Às vezes você dá um ataque carregado, um hit normal, um hit carregado ali. Ainda eu sinto uma travadinha, e eu achei que isso aqui consertaria isso, mas não conserta. Não senti tanta diferença assim nessa C1 dele. Talvez o stack aí te ajude mais do que essa velocidade de ataque. A C2 dele, eu achei também que iria corrigir outra coisa dele, que é, no caso, a junção dele. Achei que iria juntar melhor aqui com essa C2, mas não acontece também. Continua ruim de juntar, ele é muito ruinzinho pra juntar as criaturas, tá? Inclusive é algo que eu achei bem ruim dele, achei que a ult dele juntaria melhor, mas a C2... E depois eu comecei a imaginar que a C2 dele ajudaria, mas não ajuda tanto assim, não é muito legal. A C3 dele vai aumentar o dano do soco cardíaco, beleza, né? Vai aumentar 3 níveis do soco cardíaco, aqui o 3 níveis do ult. A C4 dele dispensa ele ter recarga de qualquer maneira de substatus nos seus artefatos, mas não é como se ele precisasse de muita recarga, né? Afinal, o ult dele custa só 40 de recarga de energia. Mas essa C4 aqui, ela meio que fala assim, pô, esquece recarga, joga tudo fora, não precisa de recarga. Vai regenerar energia flat. Beleza, é uma constelação legal, mas na maioria das vezes não muito útil assim. Afinal, você já tem uma recarga de substatus vindo, uns 10, 20% ali, que seja, já faz você ultar toda a rotação. E a C6 dele, né, que a gente imaginou que ia ser muito boa aí, que dá pra ele 64% de critical value, né, dá 16 de taxa, mais 32 de dano crítico, mas também não é muito incrível assim, uma vez que talvez sua melhor build seja voltada pra proficiência, mas... Que nem eu citei aquela daquela última vez, não é todo inútil também, né? Você pode ter um pouco de substatus de taxa, um pouco de substatus de dano, às vezes tá jogando com Bennett, mesmo com uma build full proficiência, você consegue dar um crítico ali de vez em quando que dá um dano a mais, né? Que vale a pena. Com relação a armas, o que eu mais gostei de usar nele foi sacrifício, tá? Eu gostei mais de fazer ele taser. Afinal, esse personagem, ele é mais voltado pra taser. Só por eu usar livro, ele é mais voltado pra taser. Se os ataques normais aplicarem o Anemo, ele é
faz ele ser mais voltado pra taser. Ele é 50% taser só por usar um catalisador, cara. Só por usar um catalisador, você vai querer mais ele no taser, tá? Dá pra fazer ele em compras de Quick Swap, que nem eu comentei já, mas mesmo quando você vai trazer ele no Quick Swap, mesmo você trazendo, vou trazer ele só pra usar o Eldin, você ainda vai ter que dar uns hits, você ainda vai ter que procar umas reações, e por isso que proficiência vai acabar sendo melhor. Porque você vai ter que, mesmo se você quiser só dar dano com ele dele, você vai ter que trazer e vai ter que bater pra procar as 4 reações, né? Um pouco mais de 4 reações pra você conseguir dar o seu soco cardíaco. Então, se você já tá procando 4 redemoinhos só pra estacar ele, quando você dá o E, você já vai tá procando um 5º redemoinho, entende? Você vai pelo menos procar 5 redemoinhos. Pelo menos 5 redemoinhos. Você vai procar 4 só pra estacar o E dele. E depois você vai ter que procar um 5º quando você dá o E dele. Você vai procar um 5º redemoinho. Esse é o mínimo que vai acontecer. Então ele full prof, com certeza vai ser a melhor opção de qualquer jeito, né? O que eu mais gostei foi o Memória do Sacrifício, né? Onde eu uso ele mais em campo mesmo, né? Eu uso ele mais como taser ali. Mesmo se eu quiser tirar ele de campo, mesmo se eu não quiser usar ele como main DPS ali, como um taserzinho mesmo, como um taser principal, eu consigo dar os 2 E dele aqui rapidinho, procar 2 redemoinhos a mais ali, resetando em CD, né? Bato, dou E, bato, dou E de novo. Foi o livro que eu mais gostei de usar nele. Mas tem o livro do Ferreiro, né? Principalmente se você quer dar um pouco mais de valor ao dano do E dele. Tem um livro do Ferreiro que também te dá proficiência e te dá dano elemental. E cada vez que você proca uma reação, você aumenta dano elemental ali, né? Ele te dá ataque, né? Proficiência, um pouco menos de proficiência que esse aqui, dá 100 e tanto. Quando você proca o seu redemoinho, você vai ganhar dano elemental. Então você vai acabar procando 2 redemoinhos ali, mais do que 2, né? Você acumula até 2 vezes. O livro do Ferreiro é uma boa opção pra ele. Pra ele voltado pra dano, dá pra você usar Atlas, dá pra você usar Orações, dá pra você usar Sinfonia, tá? Dá pra usar, são builds alternativas. Eu gostei mais de Proficiência, mas essa build de dano ainda existe. É o conceito do personagem, o personagem foi construído pra ser de dano. Então essa build ainda existe, só que Proficiência acaba sendo melhor por como funciona o Sombra Verde, né? Por como funcionam as reações. Vou demonstrar ele um pouco aqui no Abismo, né? Ele fazendo as reações pra vocês terem uma noção de menos. E vou mostrar alguns truquezinhos dele aqui também, tá? Vamos lá? Aqui eu tenho que ir mais pro canto do que começar ali matando nos bichos, porque o controle dele é muito ruim. Olha essa flor separada. O chute meu não conseguiu puxar ela, tá vendo? O alcance dele é muito ruinzinho, né? Até parei aqui pra bater, só pra fazer essa demonstração da florzinha, né? Daria pra mim fazer algum jeito de juntar aquela flor, né? Eu vou pra trás dela, dou um soco, tal, depois eu luto, só pra fazer essa demonstração, tá? Agora eu vou fazer a demonstração mais correta, né? Foi até bom que aquela plantinha tenha afastado ali pra gente fazer essa demonstraçãozinha rápida. Já procurou 3 redemoinhos, 4, consigo dar um soco. Eu já posso... Já tenho 3 stacks aqui, né? Já proquei mais 3, já proquei 7 redemoinhos. Deu soco sem querer, fui trocar pro 4, mas eu só tô usando 3 personagens. Agora essa plantinha aqui tá longe, né? Quero empurrar ela um pouquinho pra me dar ult e pegar mais uns bichos aqui, né? Beleza, matamos os bichos. Vamos agora nos tatuzinhos. Dá um counter de Beidou de graça aqui, né? Uma coisa que eu achei legal no Reizou é que quando você vai empurrar os bichos, mesmo eles não estando interligados, assim, você consegue meio que puxar os dois, sabe? Dá pra empurrar os 2 Dragatos, mesmo no E do Reizou ou no chute dele. Ele meio que vai empurrando os 2 pro mesmo lado, né? Mesmo que tenha um Dragato nas suas costas, você dá o E no Dragato da frente, ambos os Dragatos são puxados pra frente, sabe? Não é como se o de trás fosse mais pra trás. Mesma coisa se você for dar esse chute dele aqui do carregado, os 2 Dragatos eles vão pro mesmo lado, eles vão simultaneamente pro mesmo lado, sabe? Isso é um controlezinho legal. Ele tem alguns delays, né? Meio chato aqui, por exemplo, não é tão clean os golpes dele. Mas ele tem alguns pontos positivos de controle também. Com relação a golpes de ataque normais, é só spamar ataque normal dele. Pode ser, né? Tem algumas coisas mais efetivas, né? Tipo, por exemplo, 2 ataque normal e o carregado dele aqui eu senti que trava mesmo. E também você pode escolher depois dos 3 golpes aqui, você dá o chute carregado, né? O último chute dele faz bastante animação. Dá pra dar uma cancelada na animação do shift, por exemplo, no último golpe dele aqui, né? Porque ele fez até um drift, hein?
Dá pra dar uma cancelada, você tem que esperar um pouquinho. Mas você também pode cancelar com carregado, né? Com chute carregado. E tentar resetar o seu ICD. Em relação a times pra ele. Muito simples. Todos que a Sucrose entra, ele pode entrar. Todos que o Kazuha entra, ele pode entrar, né? Não tem segredo, você pode fazer ali o seu National, né? Você põe ele junto com o Xiang, Bennett e um Hydro, sei lá, o Tartaglia, o Chico, a Yelan, né? Você pode fazer ele com essa junção. Você pode fazer ele de bateria pro seu Xiao, muitas das vezes. Pode, mas não é o mais recomendado, tá? Não vale muito a pena. Aí você voltaria ele mais pra dano aí, mas ainda assim você teria que trocar reações ali pra dar o E dele. Dá pra fazer de bateria de Xiao como se fosse um Sucrose, mas a Sucrose faz melhor, porque também, se você for fazer a Sucrose de bateria pro Xiao, ela tem 2E, pelo menos. Você pode usar um livrinho de ataque porcentagem, ele não vai caber isso. Você pode usar ele de bateria pro Xiao? Pode, não é muito melhor. No geral, a Sucrose faz tudo o que ele faz, só que um pouco melhor, tá? Como Taser, etc. Ele é só uma alternativa, uma opção a mais aí. E tem uns chutes legais, mas no geral a Sucrose é o personagem que ele é, só que melhora em tudo. Passa mais proficiência, controla melhor, faz o taser mesmo de longe ali, né? Não tem risco de errar os ataques, etc. Mas ele encaixa basicamente em qualquer lugar onde o Kazuha entraria ou onde o Cruz entraria. Ele pode entrar em qualquer timezinho de reações, em literalmente qualquer time. Apesar do seu E dar bastante dano, engana bastante, né? Pode enganar bastante aí, pode fazer você querer buildar ele de taxa e dano, mas no geral a proficiência vale sim um pouco mais a pena. O vídeo foi esse, bobos. Tamo junto, valeu, falou. Fui.